tarde, Michele, boa tarde, Ivan, todos que nos acompanham. O Banco Master, né, tem esse potencial justamente de ter várias camadas para a gente ir vendo as atualizações. E essa camada política começa a ganhar mais intensidade porque daqui a pouco, né, os parlamentares vão voltar do recesso e aí já querem encaminhar para que já no início dos trabalhos se comece esta CPI que vai investigar, portanto, o Banco Master e esses tentáculos, podemos dizer assim, no setor financeiro e também político. Mas ainda há um caminho a ser percorrido, tem vários pedidos, na verdade, que estão tramitando, desde CPI na Câmara, CPI no Senado, CPI mista, que aí poderia, né, no caso, ser de parlamentares, deputados e senadores. A mais atualizada que a gente tem é do senador Eduardo Girão, ele é do Novo, do Ceará. Ele me disse, a assessoria, que já tem 43 assinaturas, e é muito mais do que o necessário, são 25, né, para então se instalar essa CPI. Só que isso depende do presidente do Senado, no caso, né, o Davi Alcolumbre, que vai, portanto, ter que fazer essa sinalização de ver se cumpre os requisitos para a instalação da CPI, que é ter o número de votos necessários e ter um objeto de análise bem definido, e aí depois, então, ele vai fazer a leitura e a instalação desta comissão. Não tem prazo para isso acontecer, e então a gente tem que aguardar para ver como que isso se encaminha, mas vai ser um assunto, sem dúvida, que vai ganhar novos contornos ao longo da volta do recesso. Embora a gente sempre pontue, né, Michele e Ivan, que políticos também ficam nos bastidores temerosos com avanços de investigações, seja por meio de uma CPI, seja também pelas buscas e apreensões de aparelhos e dispositivos eletrônicos de Daniel Worcário e também de envolvidos neste Banco Master, porque de fato muitos da classe política tinham relações estreitas com o Banco Master e temem sim que alguma divulgação possa comprometê-los. Então, entender até que nível também parlamentares estão interessados em avançar em profundidade com esta investigação. Pelos proponentes, pelos que assinaram, a gente entende que sim, eles querem, portanto, chegar até a fundo essa história em relação ao Banco Master. E agora, atravessando um pouquinho a Praça dos Três Poderes, viu, Michele e Ivan, o Supremo também está no olho do furacão em relação a essa questão. O presidente da Corte, Edson Fachin, decidiu voltar um pouco mais cedo do recesso e está se articulando em relação a essa questão do Banco Master, porque as decisões e a condução do ministro Dias Toffoli, relator, tem sim provocado desgastes à imagem do Supremo Tribunal Federal, inclusive entre juristas e estudiosos do direito, porque ele tem tomado decisões consideradas atípicas, por exemplo, que materiais de busca e apreensão não ficassem na PF, mas sob os cuidados da Procuradoria-Geral da República. Então, o ministro Edson Fachin também está, enfim, aqui voltando do recesso para monitorar essa situação. Hoje, inclusive, ele tem uma agenda, né, no Maranhão, em São Luís, onde ele vai se encontrar com o colega Flávio Dino, e certamente esse também será um tema dessa discussão. Sobre os credores do Banco Master, aqueles que investiram naquele CDB, por exemplo, de 120% ao ano e etc., tem as novidades sobre o Fundo Garantidor de Crédito. A expectativa do FGC é que 800 mil pessoas vão requerer, portanto, que elas tenham esse dinheiro ressarcido. Até o presente momento, esse número não chegou nem próximo, né, dos 800 mil, mas foi para 600, ainda faltam 200 mil pessoas que podem acionar o FGC. E das 800, 400 mil finalizaram certinho o processo de solicitação. Aí, Michele, eu lembrava de você hoje no jornal mais cedo, 7 horas da manhã, até te citei, dizendo que a Michele disse, tá vendo aí? Que não é só entrar lá no sistema, você tem que concluir o pedido especificamente em relação ao Banco Master, que senão vai ficar aqui na lista dos que não finalizaram o processo, né? E por isso que a gente reforça aqui, porque lá atrás, quando teve a liquidação, foi isso. Muita gente baixou, porque essa foi a recomendação, baixou o aplicativo do FGC, cadastrou a conta e achou, já fiz minha parte. A hora que liberar, a grana cai na conta. E não é bem assim, né, Afonso? É isso, tem todo esse processo agora que não é muito demorado se tudo correr bem, se a tecnologia colaborar, mas que tem que ser feito com validação, documento, aquela questão facial e tudo mais. Então é importante que as pessoas busquem isso para não ficar
pro fim da fila. Falam que não é por ordem de chegada, mas o fato é, aqueles que fizeram já estão aptos a receber. Aqueles que não fizeram ainda não estão, então tá certíssimo. Muito bem, então tá aí. Então são todos esses aspectos, né, que envolvem os investidores, envolvem o legislativo, envolvem o judiciário, o STF, e tem aquela questão também que envolve o executivo, porque eu estava vendo aqui hoje que a CVM rebateu aquela opinião e aquela ideia do ministro Fernando Haddad na entrevista para o UOL, em que ele falava que talvez o Banco Central deveria ajudar a regulamentar, regular e fiscalizar os fundos de investimento. Hoje, uma atribuição da Comissão de Valores Mobiliários, né, Afonso? A CVM não achou graça nenhuma, né, na fala do ministro Fernando Haddad, não concordou com a posição dele, que quer, na verdade, equiparar mais essas instituições a bancos e quer, portanto, conferir ao Banco Central a possibilidade de fazer esse tipo de fiscalização. Mas a CVM não puxou para si essa competência, portanto, rebatendo, né, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Haddad, nessa entrevista, ele demonstrou, né, preocupação, e é dele, né, Michele Ivan, é importante dizer, aquela frase, na verdade uma constatação de que nós podemos estar diante do maior rombo e da maior fraude ao sistema financeiro nacional, que é este caso do Banco Master. Até por isso muitas pessoas se perguntam, por que dizer tanto sobre isso? Porque talvez a gente não tenha uma noção tão clara agora, mas talvez estejamos sim falando desse maior esquema aí da história, né? Pois é, e vamos seguir acompanhando. Eu posso só dar meus 30 centavos aqui sobre essa história de CPI? Cara, isso aqui é só para trazer o ouvinte junto com a gente e falar o tanto que dá um desânimo quando a gente ouve esse tipo de movimentação no Congresso Nacional, porque, primeiro, né, as comissões parlamentares, elas estão sempre atrás da investigação policial, que começa muito antes e que já dá resultados. E se você for pegar aqui, eu não vou nem pegar na história, viu, Michele, porque tem um balanço que a Câmara fez há muito tempo, pegando ali um período entre 1900, nos anos 40 até 2013, do número de CPIs que não deram em nada. E são muitas, pelo menos são 118, segundo esse balanço feito pela própria Câmara. Eles citam aqui a CPI do Mensalão, que foi desvirtuada, não deu em nada, mas a CPI dos Correios aproveitou tudo que tinha lá para dar algum resultado. São pouquíssimas as que dão resultados. E das atuais, a gente tem casos muito recentes, assim, talvez o ouvinte lembre de ter visto isso, ouvido isso no noticiário, e aí se pergunte, o que aconteceu, né, com a CPI do MST, a CPI das Americanas, a CPI das apostas esportivas, a CPI da adultização que ainda não foi instalada e vai ser instalada, a CPI da violência doméstica não foi instalada, não tem prazo para ser instalada, e enfim, outras, aquela do derramamento de óleo no Nordeste, quantas prisões a gente viu, e mesmo quando dá, porque foi o caso, por exemplo, de Brumadinho. Eles aprovaram um relatório na Comissão Parlamentar de Inquérito, cheio de indiciamentos e tal, mas isso esbarrou não só naquilo que a própria polícia já tinha produzido de prova e de investigação, e na morosidade da justiça. Então, mesmo aquelas em que alguma coisa sai, aprova-se um relatório, vamos para cima, e aí depois ninguém lembra mais. Aí agora a gente está aqui discutindo já as consequências, né, da questão envolvendo o Banco Master, das pessoas talvez poderem ficar sem o dinheiro ou nessa busca de um rombo que vai ser, que pode ser feito aqui no Banco Estatal do Distrito Federal, no BRB, e aí a discussão de Tribunal de Contas da União com o Banco Central, e aí vamos fazer uma CPI. E aí as outras, né? Eu sempre fico com cara, me dá uma preguiça danada de ver mobilização vamos fazer uma CPI. Pra quê? Para gastar dinheiro, para ganhar os cortes. E outra, isso que o Afonso falou aí, sobre as relações, né, que os banqueiros têm com os políticos e tal. Cara, a CPI do INSS está aí, e vários políticos que talvez tenham tido um encontro com o careca do INSS ou com outros agentes desse que foi o maior roubo, né, dos aposentados aqui no país, foram blindados na CPI. Então a CPI é para quê? É importante ficar de olho nisso aí também, quando essas movimentações começam, porque ou elas geralmente acabam em pizza, ou quando elas são concluídas, elas não andam depois na justiça, os processos não andam, ou elas servem justamente para isso, né, para blindar muitas pessoas que são citadas. Diga aí, Afonso.
Posso fazer um pequeno complemento para juntar esses dois pontos que você colocou do INSS? O INSS também tem a ver com o Banco Master e Daniel Vorcaro. É uma informação que eu tive acesso agora há pouco, que mostra que parlamentares da CPI do INSS pediram ao Supremo Tribunal Federal para ter acesso à quebra dos sigilos do Daniel Vorcaro. Por quê? Porque o Banco Master fez ali empréstimos de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. E muitos deles disseram que tem inconsistências nesse tipo de transação. Aí a CPI aprovou a quebra do sigilo, mas o ministro Dias Toffoli falou que eles não poderiam ter acesso e deixou guardado na presidência do Senado, sobre os poderes de Davi Alcolumbre, toda essa documentação dos sigilos de Daniel Vorcaro. Agora, o que os parlamentares querem é que esse sigilo seja derrubado, que eles possam se debruçar sobre isso, porque quem falou sobre isso recente foi Gilberto Waller, presidente do INSS, que ele disse que sim, que 2 bilhões de reais de repasses do INSS foram suspensos para o Banco Master por causa dessas dúvidas que há sobre estes créditos consignados, esses empréstimos feitos aí via Banco Master. Então, vê como as coisas vão se juntando também, né, gente? Certamente. É isso aí.